fim, temos que falar sobre um baita personagem do último jogo, que assusta por estar oscilando bastante debaixo do gol e que já me faz ver vários de vocês, inclusive, pedindo Diógenes no gol, o que eu Gente, acho uma insanidade, mas vamos conversar sobre isso, porque eu quero saber sobre o que vocês acham disso. Que é sobre o que está acontecendo com o Gabriel Brazão, né? Brazão que cometeu o pênalti de uma forma completamente maluca no último jogo, saiu como sempre sai, cego. Não estava disputando a bola, então tivemos uma grande discussão calorosa aqui em casa para saber se foi pênalti ou não foi. O Lucas disse que sim. Eu acredito que foi interpretativo e que em outras situações esse pênalti provavelmente não seria dado. O ponto é que Brasão foi irresponsável, isso é verdade. Saiu sem saber o que ia acontecer, participou do lance, deu uma joelhada, uma sei lá o que, no adversário e aquele pênalti foi marcado. E em jogos anteriores também tem oscilado em algumas situações de decisão, né? Saída do gol e tudo mais. Então queremos falar rapidamente sobre Gabriel Brazão. preocupante. Preocupante porque quando um jogador ele passa de fortaleza do time, Porto Seguro, para um jogador contestado, é muito preocupante, porque é uma ruptura grande, né? O goleiro é muito forte, muito importante, é fundamental na confiança do sistema defensivo. E o Brazão era um cara que era Regularíssimo. destaque. O Vojvoda passa a montar um time que oferece menos chance aos adversários. Então, o Brasão ele fazia 5 milagres por jogo porque o Santos era atacado o tempo inteiro por qualquer time. Com o Vojvoda, muda o jeito de jogar e o Brasão passa a ser menos exigido e piora quando a bola chega. E aí tem algumas questões extracampo que são relevantes. Extracampo nem tanto, né? No caso da preparação de goleiros que mudou. Chegou um preparador de goleiros do Vojvoda que é bem contestado, o Santiago Piccinini. E quando você muda o treino, muda a prioridade, muda a instrução, você muda o jogo. Então, se você chega pro seu goleiro e fala, você tem que sair nessa bola, e chega o outro e fala, você não tem que sair, você mexe com o que é natural seu, com o que você está acostumado. E isso tem um impacto grande. E tem também uma questão pessoal, que é o câncer que o pai dele está lutando contra. Então, o Brasil mesmo postou isso nas redes sociais, porque a gente fica mais à vontade para repercutir. Então, são questões que impactam o desempenho. Dito isso, todos nós temos nossas próprias questões. E o Brasão está jogando. Então, se o Brasão não se sentisse à vontade, ele poderia muito bem pedir para não jogar. Então, se ele está em campo, ele vai ser cobrado para. Ninguém vai pensar, pô, mudou a preparação de goleiros. Pô, seu pai tá mal. Chega o momento do campeonato e o Santos precisa pontuar de qualquer jeito, que não tem mais crédito para o Brasão. Então, o Brasão precisa entender se ele está bem para jogar. O Santos precisa entender isso. Vamos ver durante essa semana se pinta alguma mudança, o que eu acho difícil. Também acho bem difícil. Mas o Brasão não está mal apenas desde esse jogo. Envolveu algumas questões, como aquele susto em que ele teve que fazer exame pelo choque na cabeça e tal. Mas ele tem Foi sido, desde esse jogo que a situação ele tem piorou, sido um né? goleiro inseguro. A bola do lance do gol contra o Ceará, do Lucas Mogni, é um lance que ele tiraria. Teve algumas bolas que ele espalma que não faz sentido ele espalmar. O lance que mais me chamou a atenção contra a Vitória foi um lance em que o Bom Tempo chuta, a bola bate na zaga, a bola claramente é do goleiro e o Brasão e não sai. Ele tá sem confiança. E o Brasão ele precisa ser confiante. O Brasão é um goleiro corajoso, arrojado. Ele muitas vezes escolhe o canto no reflexo, porque ele confia muito em si próprio. Então, se o goleiro tá sem confiança, ferrou. E é o que tá acontecendo com o Brasão. Então, precisa rolar sim uma intervenção, o Vojvoda conversar para que o Brasão volte a ser o que ele era. Porque contra o Vitória ele comprometeu o jogo. O Vitória não estava criando absolutamente nada. Ele saiu de uma forma bizarra, faltou comunicação com a Adonis Frias, mas dava para entender e recolher a perna. Não precisava daquele movimento, não era uma bola que precisava ser daquele O jeito. Adonis já estava no lance. Né? Não era um passe espetacular, assim, uma loucura o jeito que ele saiu. Então, ele comprometeu. Esse jogo ia para o intervalo 0-0 e você poderia ter chance de vencer. Ele chama o Vitória. O Vitória já é retrancado. Com um a mais, acabou. Então, com um gol a mais de vantagem, né? Então, ele coloca um jogo muito importante a perder e já vinha mal. Então, a gente precisa falar sobre o Brasão. Infelizmente, ele passa a ser um cara contestável. Ele é o cara mais ponta firme do Santos. E hoje a gente começa a falar que talvez ele tenha que sair da posição. Eu acho que não. Mas é um debate que eu acho interessante de ter, porque o jogo dele tá ruim mesmo. Eu acho bastante exagerado a gente falar na saída do Brasão, porque a gente tem um Diógenes que fez uma única partida, que foi aquele salva realmente o Santos, foi um momento de bastante pressão do Atlético Mineiro. Sai o Brasão, ele entra completamente frio e um jogo que estava pegando fogo e faz boas defesas.
Mas a gente tá falando de um goleiro que o último jogo foi o jogo do Galo, né? Então, assim, é novamente um goleiro frio numa reta final de campeonato que o Santos está necessitando com urgência de um goleiro seguro. E eu boto mais fé em um Brasão recuperado do que em um Diógenes como aposta. Então, isso me preocupa bastante. Lógico que isso tem que ser cogitado, não é problema você falar que prefere o Diógenes, mas eu acho que eu tenho a insegurança maior com um goleiro novo, recente, em uma reta final de campeonato em que a gente tá chorando para que a zaga segure alguma coisa e não chegue no gol, porque tudo tá conspirando contra o Santos nesse momento, né? O que parece que tá certo, às vezes não tá, o que era uma linha completamente sólida ali na defesa já não é mais, né? Tem bastante gente oscilando individualmente também. A gente viu o Luan Pérez inseguro também. Claro, um jogador que estava girando ele. Renzo. O Renzo girando todas. Lógico que não comprometeu, tá? O Luan não foi mal, não é isso que eu quero dizer. Achei que foi. Não achei. Mas ainda assim, não comprometeu e ainda assim sofre também. Então aquela linha já não é mais a mesma linha de 3, 4 jogos atrás. Quem do time contra o Botafogo é ponta firme? Quem do time contra o Botafogo? O time do Santos contra o Botafogo é ponta firme. Ninguém. Ninguém. Zé Rafael tá fora. Ninguém. Zé Rafael tá fora. Ninguém. Nenhum cara você fala, tenho certeza que ele vai jogar bem. Ninguém. Eu diria o Igor Vinícius, olha que loucura. Nossa, não, esquece. Mas pra você ver como que tá feia a situação. Enfim, o ponto é que isso tem que ser cogitado, a gente tem que conversar, por mais que tenham situações bem sérias acontecendo no entorno do Brasão, da vida pessoal do Brasão, né? Lembrando que no início do ano ele também teve um momento de oscilação, e aí fomos descobrir mais tarde que a mulher dele tinha perdido um bebê. Passado. Foi ano passado? Foi nesse ano? Acho que foi nesse ano. Foi Série B. Talvez. Enfim, e aí foi aquele momento de oscilação que também surpreendeu a todos, e novamente tem uma situação pessoal acontecendo com ele. O ponto é que o Santos tem que se armar a favor dessa situação, né? Entender de forma sensível como que isso pode ser resolvido internamente para, enfim, cometer menos riscos para si próprio dentro de campo e, de repente, trabalhar melhor o Diógenes, dar mais situações de jogo para o Diógenes em campo, não sei. Mas isso tem que ser conversado realmente, porque e a posição do goleiro é muito crítica porque não dá para testar o Diógenes. Não dá pra você tirar o goleiro no meio do jogo. O Guilherme você pode, se tá mal, você tira. Sim. O Brasão você não pode tirar, colocar o Brasão tá inseguro, vou tirar e colocar o Diógenes. Não existe isso no futebol. Então você precisa sentir. E aí isso passa pelo preparador de goleiros, que é o preparador de goleiros que é contestado. Porque muitas vezes é o preparador de goleiros quem domina a decisão. O Tafarel é quem convoca na seleção brasileira, por exemplo. Sim. E o preparador de goleiros chegou ontem, é contestado, como é que ele vai chegar e ter a capacidade de falar, tira o Brasão? É bem complicado. Então é uma situação bem complicada pro Santos de um cara que era... Então, relaxa, o Brasão segura. E aí ele tá mal. E tem crédito, esse é o ponto, tem crédito. Mas tá acabando. Situação... Tá acabando porque o sarrafo tá muito alto. Tá. O Santos não pode mais perder pontos. Acho que o Santos não se tem esse direito, né? O Flamengo, o Palmeiras, o Mirassol, tá mal 1, 2 jogos, beleza, tá tudo bem. O Santos não tem como.